Como entrar para a nova turma do curso do Método POC? Esse é o tema da live de hoje. Se você estiver aqui comigo ao vivo, seja muito bem-vinda. Se você estiver assistindo essa gravação, ela foi feita dia 18 de dezembro de 2023. Semana passada eu entreguei para vocês um conteúdo de 3 aulas da jornada gratuita. Então, geralmente eu faço lives 2 vezes por semana e a cada 2 meses, mais ou menos, eu entrego a jornada gratuita. Então, ao invés de 2 lives, eu entrego 3 aulas com muito conteúdo gratuitamente, só que fora da rede social. E aí, a jornada gratuita foi segunda-feira, quarta-feira, sexta-feira. Toda vez que eu abro uma turma do meu curso, eu entrego a jornada gratuita com o intuito de, se você decidir adquirir o curso, eu quero que você me conheça melhor para ter certeza do que você está fazendo. Então, hoje eu abri as inscrições para a turma de dezembro do Método POC. E algumas mães estão me mandando algumas dúvidas de como adquirir. Eu achei melhor então eu vir aqui ao vivo e mostrar para vocês como é que funciona para adquirir o curso e como funciona o curso em si. Se você estiver chegando aqui no canal agora, eu sou Soraya, eu sou médica, eu sou médico homeopata, sou endocrinologista infantil há mais de 20 anos. Aqui nesse canal eu ensino mães de adolescentes a entenderem por que o adolescente está mudando tanto e a saber lidar com esse momento. E o intuito do meu curso é trazer o método POC que eu descobri na minha jornada de consultório, né? Na verdade, eu até conto um pouquinho dessa história na jornada gratuita, que o método surgiu do meu dia a dia de consultório, né? Então, eu estava ali encontrando algumas questões nos meus atendimentos e fui descobrindo uma forma de ajudar as mães. E essa forma, eu percebi que ela é replicável. Qualquer mãe que estude o método consegue implantar em casa e ajudar o filho adolescente e se ajudar também, porque melhora o relacionamento. Então, o objetivo aqui do meu canal é esse, melhorar o relacionamento da mãe e do filho, porque aí a mãe entendendo melhor as transformações que o adolescente está passando, ela vai saber lidar melhor com esse período. Bom, eu vou mostrar para vocês como é que funciona o curso, como funciona para entrar, mas eu queria primeiro mostrar para vocês a ideia do método POC, né? Então, teve uma mãe que me mandou assim: Soraya, meu filho eu até anotei aqui no meu filho tá indo mal na escola e tá me enfrentando aqui em casa desde o ano passado. Então, para quem não sabe também, quem é novo aqui no canal, eu peço para as mães me ajudarem na produção de conteúdo. Então, todo dia eu tenho conteúdo aqui e é baseado nas mensagens que vocês me mandam. Então, se você estiver passando por alguma questão aí na sua casa, me mande. Soraya, eu tenho um filho ou uma filha de tantos anos, eu preciso saber da idade, e estou passando por isso. E aí eu produzo um vídeo voltado à sua questão aqui no canal, tá, gente? Então, todos os meus vídeos são baseados nos pedidos de vocês. E aí essa mãe me mandou isso: Soraya, meu filho tá mal na escola e me enfrentando desde o ano passado. O que eu faço, né? Geralmente a mãe me pergunta assim: o que eu faço? E aí eu trago sempre a ideia do método POC. O que é o método POC? Que é esse método que eu falei que a gente é replicável, né? Todas as mães conseguem aplicar isso em casa. O método POC é formado por 3 letrinhas: POC. Por quê? Por que meu adolescente tá, enfim, nessa situação, me enfrentando e indo mal na escola? Para depois a mãe me perguntar o que fazer e depois me perguntar o como fazer. Então, antes da mãe me chegar para mim e falar: Soraya, o que eu faço? A gente precisa saber o porquê. Por que esse adolescente está agindo dessa forma? Então, o método POC é baseado nessas 3 letrinhas, que é o meu curso, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Então, eu virei para sua mãe e falei assim:
Por quê? Por que que você acha que isso está acontecendo? Como ela me pontuou desde o ano passado, eu perguntei para ela, o que aconteceu do ano passado para cá? E ela me falou assim, eu me casei novamente. Tá certo. Eu me casei novamente. Então pronto. Então não adianta eu ficar enfrentando meu filho, né? Que ela falou assim, ele tá me enfrentando e tá indo mal na escola. Então eu ficar brigando com ele, você precisa melhorar na escola, você precisa melhorar na matemática, você precisa melhorar no português. Para de me enfrentar. Se eu não trabalhar a raiz da questão. Então, do ano passado para cá, houve um novo casamento. Junto com as transformações da adolescência. Então, se essa mãe não entender as transformações da adolescência e não trabalhar a raiz da questão, que é a aceitação do filho do novo casamento, esse conflito só vai aumentar. Então, com essa ideia do curso, eu trago como trabalhar, como entender essas transformações da adolescência, para vocês conseguirem lidar melhor com esse período. Tá? Então, eu trouxe aqui um exemplo prático. Então, para todas as questões que... Eu não digo para todas, porque nada é 100%, né? Mas 99% das questões que vocês me enviam, eu vou transferir para vocês a pergunta de sempre. Por quê? Para depois a gente pensar em o que fazer e como fazer. Tá? Então vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês como é que funciona para adquirir o curso. Para quem desejar, né, gente? Lógico. Só um minutinho, deixa eu virar a tela aqui. Opa, peraí, bloqueei, né? Deixa eu virar aqui. Então, aqui é meu canal do Instagram. Na hora que vocês entrarem no Instagram, aqui embaixo, então vem sempre a fotinho, no celular fica igual, né? Só que a fotinho fica aqui em cima. Então vem alguns escritinhos e aqui embaixo vem um link. Na hora que você clicar aqui nesse link, você vai ser direcionado a uma página rosa. Nessa página rosa está escrito aqui, deseja adquirir o método POC. E aí você clica, deseja adquirir o método POC, que é o curso, tá bom, gente? Então, a jornada gratuita já foi, semana passada. Agora, se você deseja, né, tomar mais um passo, aprender melhor sobre a adolescência, então eu tenho um curso a te oferecer, tá bom? Então, aqui nessa página eu explico como é que funciona o curso. Quem prefere um vídeo, eu faço um vídeo. Quem prefere escrito, eu explico aqui embaixo como é que funciona o curso. Então, ele é dividido em módulos, principalmente módulo 1, módulo 2 e módulo 3. Por quê? No módulo 1 eu vou falar por que seu adolescente está se distanciando. No módulo 2 eu vou falar o que fazer para se reaproximar do seu adolescente. E no módulo 3, como fazer para se reaproximar. Então, nessa página aqui, logo que você clica lá no Instagram, aqui tá tudo explicadinho como é que funciona o curso. Tanto o vídeo, quanto a parte escrita aqui embaixo, tá? Ah, Soraya, eu já entendi como é que funciona e quero adquirir. Então, clica aqui no botãozinho amarelo. Quero dar o próximo passo. Na hora que você clica no botãozinho amarelo, você é direcionado para essa página para adquirir o curso. Aí eu peço para você só tomar muito cuidado aqui no preenchimento do seu nome e o seu e-mail. Por quê? Porque a Hotmart, que é a plataforma onde está o meu curso, ela te envia por e-mail o seu acesso ao curso. Então, aqui não pode estar errado, tanto que eles pedem 2 vezes o e-mail, tá? Porque através do seu e-mail que você vai receber o acesso, tá bom? Então, nome, e-mail, aí os seus dados, né? E aqui embaixo a forma que você deseja adquirir. Por cartão de crédito, por Pix. E é isso.
isso, né? Acho que a ideia geral do curso, e aí no finalzinho aqui à direita tem adquirir, o botãozinho para adquirir, tá? Deixa eu descer aqui para mostrar. Então, compre agora. Tá bom? E aí, tá bom, Soraya. Entendi como é que eu adquiro o curso. Mas eu queria saber, queria ver a plataforma. Vamos ver a plataforma? Então, aqui é a plataforma do curso. Opa, já cliquei numa aula aqui. Não quero uma aula, quero todas as aulas. Aqui. Então, aqui tem os módulos do curso. Então, o principal são aqueles 3 módulos que eu falei para vocês anteriormente. Mas, na verdade, quando você acessa o meu curso, eu tenho muito mais do que isso, tá? Então, no primeiro módulo, eu dou boas-vindas para vocês. No segundo módulo, eu falo fazendo as pazes com seu filho adolescente. Já eu destrincho mais aqui para vocês entenderem, tá? No módulo 3, começa o método POC. Por quê? Por que seu filho está se afastando de você? E eu vou mostrar para vocês as aulas. Depois, o que fazer para se reaproximar do seu adolescente. E depois, finalmente, como se aproximar. As atitudes de como se aproximar do filho, tá? Eu acrescentei de bônus as lives que mudarão sua relação com seu filho. Então, eu pego as principais lives que eu tenho no meu canal e coloco aqui em ordem. Porque muitas mães me falam, Soraya, eu queria assistir, queria um conteúdo disso, queria um conteúdo daquilo. Aí eu falo, procura lá no canal a live de tal coisa, procura lá no canal a live de tal coisa. E algumas mães falam, Soraya, eu não quero ficar procurando. Eu queria um curso que tivesse ali tudo organizadinho. Então, eu tenho aqui as lives organizadinhas. E mais, eu tenho também de bônus as aulas mais pedidas das mães. Então, eu já vou conversar com vocês sobre isso. Então, vamos esmiuçar aqui o curso. Então, boas-vindas. Eu falo um pouquinho sobre mim e apresento a plataforma. Aí, no módulo 2, fazendo as pazes com seu filho adolescente, eu introduzo o assunto sobre educar. Aí eu explico como funciona o método POC, então mais ou menos o que a gente conversou aqui, como é que eu implanto o método POC na prática, faço uma apresentação da próxima aula e trago uma jornada que eu fiz anteriormente em que eu explico 8 erros que eu observo que a mãe geralmente comete sem se dar conta de que está cometendo. Então, às vezes, a mãe está cometendo alguns erros que ela está pensando que ela está fazendo tudo certo. Mas talvez aquilo esteja afastando ela do filho adolescente. Então, eu trago esses erros nessa aula extra aqui no módulo 2, tá? No módulo 3, aí sim a gente entra no método, né? Por quê? Por que meu filho está se afastando, Soraya? E aqui eu trago algumas aulas para você entender as mudanças que o seu filho adolescente está passando. Então, eu trago aqui mudanças tanto físicas quanto emocionais desse período do adolescer, tá? Então, a primeira aula aqui é: não ignore se o seu filho tiver cheirinho já de CC. Algumas mães não acham que isso é importante e essa transformação física é importante, então eu abordo isso nessa aula. Em que idade meu filho ou minha filha entrará na puberdade? Então eu falo sobre puberdade nessa outra aula. O dia em que a minha filha virou mocinha. Tão importante essa transformação, né? Então eu explico sobre esse momento e como conversar com a filha sobre esse dia tão especial. Se o seu filho for menino, meu filho está com peitinho. Muitas mães não sabem da importância dessa orientação. Então eu trago esse conteúdo nessa aula. Higiene dos órgãos genitais, uma explicação importante. Então até aqui eu estou falando sobre as transformações físicas que acontecem na adolescência. Aí agora eu começo a abordar
uma outra vertente, que são as questões mais emocionais. Então, começa aqui, quebrando o tabu da sexualidade. Como falar de sexo com o seu filho adolescente. Sono na adolescência. Acho que muitos pais já perceberam que o sono na adolescência modifica-se. Então eu explico por que o adolescente começa a ter mais sono, por que o padrão de sono dele muda, então ele começa a acordar mais tarde, querer dormir mais tarde. Então eu explico toda a mudança aqui do sono. Depois, meu filho não gosta mais de mim. Uma queixa muito comum das mães, né? As mães percebem que o filho começa a querer ficar mais no cantinho dele, começam a querer ficar mais com os amigos, e aí vem aquele sentimento de que meu filho não gosta mais de mim. Desculpa, precisei beber água. E aí eu explico que não é bem assim, né? Essa aula é bem gostosa. Geração Nutella. Algumas pessoas falam assim, essa geração tem tudo fácil, tudo mastigado. E aí eu trago para vocês uma outra visão de coisas que essa geração está passando e a nossa não passou. Então não é bem assim, não é bem só geração Nutella, tá? De onde vem tanta fome? Soraya do céu, meu filho tá comendo um pratão, minha filha tá comendo o dia inteiro. Por que isso? Então eu explico para vocês por que eles têm tanta fome nesse período. E finalizo esse módulo com a aula Por que meu filho é tão imprudente e inconsequente. Então, na adolescência, eles têm algumas atitudes que são muito imprudentes e eles não conseguem enxergar as consequências disso. E eu explico para vocês nessa aula por que eles têm essas atitudes. Tá? Uma aula importante, né? E aí nisso eu fecho o módulo do por que eles estão, por que o adolescente está se afastando. Então você vai entender as transformações que o seu adolescente passa para entender por que ele está se afastando. Nisso a gente fecha esse módulo. Então deixa eu fechar aqui o módulo 3. E aí a gente vai para o módulo 4. O que fazer então? Soraya, eu entendi. Tá bom, eu entendi por que meu adolescente está se afastando. Então eu preciso mudar lá aqueles erros que eu não estava enxergando, preciso entender as transformações que ele está passando. Tá bom, entendi a parte do P, do porquê. Agora eu queria saber o que fazer para me reaproximar do meu adolescente. Aí vem o módulo 4. Então eu trago as aulas. Pais que ouvem primeiro são mais ouvidos. Pequenos momentos, grandes conversas. Desculpa, eu não falei, né, sobre a aula. Então, pais que ouvem mais e primeiro são mais ouvidos. Então, eu oriento aqui vocês a escutarem mais o filho de vocês. Porque na hora que eles se sentem ouvidos, eles se sentem amados. E muita coisa muda. Depois, pequenos momentos, grandes conversas. Então, muitas mães falam, mas e daí, Soraya? E na prática, o que eu faço? Como é que eu converso com meu filho? Como é que eu volto a conversar com meu filho? Então, eu trago essa aula. Se é importante para ele, é importante para mim. Então, eu te ensino a enxergar algumas coisas. Não, deixa eu trazer uma ideia melhor. Deixa eu trazer uma ideia mais fácil de entender. Muitas vezes o adolescente ele começa a gostar de coisas que ele não gostava na infância. E geralmente são coisas que a mãe não gosta, o pai não gosta. E aí ele chega para os pais para contar sobre isso e a mãe fala, ai filho, eu não gosto de futebol. Ai, filho, eu não gosto dessa série. Ai, filho, eu não gosto desse instrumento musical. Só que isso afasta o adolescente. Então, nessa aula do se é importante para ele, é importante para mim, eu te ajudo a enxergar a importância de dar valor
no que ele gosta. E na hora que você dá importância para o que é importante para ele, vocês se reaproximam. Então a gente conversa disso nessa aula. Quando devo intervir? Limites são importantes, tá? Limite dá segurança, diminui a ansiedade, faz bem pro adolescente. Então muitas mães têm medo de dar limite e afastar o filho. Pelo contrário, pais que não dão limites gera essa insegurança no filho. Faz bem dar limites, tá bom? E a última aula, meu filho não tem amigos. Então, muitas mães me falam, puxa, meu filho é muito tímido, meu filho é muito quieto. E aí eu oriento aqui, quando se preocupar e observar melhor o temperamento do seu filho. Então, a gente conversa bastante sobre esse tema nessa aula. Com isso, eu fecho o módulo sobre o que fazer para me reaproximar do meu adolescente. E aí a gente entra no módulo 5, que é o como. Como eu faço para ser amiga do meu adolescente sem deixar de ser mãe? Sem deixar de trazer limites. Deixa eu abrir melhor aqui. Aqui. Então, como ser amiga sem deixar de ser mãe? E as aulas são: como e quando criar os combinados com os filhos. Então, lá na jornada gratuita eu expliquei para vocês que o castigo ele é pouco efetivo, né? O adolescente, na hora que ele vai para o castigo, ele fica pensando mais na vingança, né? Ele fica com raiva e ele não consegue enxergar o que ele precisa trabalhar. Então eu sugiro que ao invés do castigo, a família implante combinados. E nessa aula eu ensino como criar os combinados com o filho. Tá? Então tirar de vez os castigos e implantar os combinados. Na segunda aula, o meu filho não sai do computador, meu filho não sai do celular, meu filho não sai da tela. A gente conversa bastante sobre isso. E como definir limites. Nisso eu fechei o método POC, né? No módulo 3 o porquê, no módulo 4 o que e no módulo 5 como, tá? Só que eu não quis parar por aí, gente. Eu quis trazer mais coisas aqui no curso. E aí você faz se você quiser, né? Lógico, não precisa assistir todo esse conteúdo. É que eu gosto bastante de estudar, então eu acabei colocando bastante conteúdo nesse curso. Então aqui eu venho com as lives, né? De bônus. As lives que mudarão a sua relação com seu filho. Então as principais lives que eu já fiz no canal estão aqui em ordem, que daqui a pouquinho eu posso mostrar para vocês as lives, mas primeiro eu quero falar sobre as aulas mais pedidas pelas mães. Então, durante essa minha jornada aqui nas redes sociais, as mães foram me pedindo aulas para a jornada gratuita. Então, todo mundo que participa ali da jornada gratuita, eu envio um questionário pedindo sugestões sobre conteúdo para eu trazer na jornada gratuita. E as aulas que as mães mais me pediram foram as aulas que eu coloquei aqui no curso. Então, as 3 aulas que as mães mais me pediram foram: Soraya, quando desconfiar que meu filho está usando drogas e como iniciar essa conversa com meu filho? Essa foi a que mais me pediram. Então, quando desconfiar que meu filho está usando drogas e como começar essa conversa com meu filho? Segunda aula mais pedida: como falar de gravidez com meu filho e minha filha? A maioria das pessoas me pergunta como falar de gravidez com a minha filha. E eu trago nessa aula a importância de falar também com o filho. Então, nessa aula, o que eu fiz? Como muitas mães falam assim pra mim: Soraya, eu morro de vergonha de falar disso com a minha filha.
Então, o que eu fiz? Eu fiz uma aula para você assistir junto com o seu filho. Porque aí aquela vergonha fica diminuída. Então, você convida o seu filho para assistir com você e no final da aula vocês conversam sobre esse assunto. Então, foi uma forma que eu encontrei de deixar mais fácil essa conversa, que é muito importante. Eu sempre trago esse dado, né? 1 a cada 7 crianças que nascem, 1 a cada 7 são filhos de adolescente. Então, presta atenção para esse número. A cada 7 crianças, 1 é filha de adolescente, gente. E não é de classe social baixa. É de todas as classes sociais. Então, essa aula aqui é importantíssima. Por isso que eu fiz para assistir junto com o filho. Se a gente conversa sobre isso com o filho, a gente já está prevenindo. É uma conversa difícil, mas a gente está prevenindo que isso aconteça. Tá? E a terceira aula mais pedida pelas mães foi como melhorar a autoestima do meu adolescente. 60% dos adolescentes têm baixa autoestima. 60%. Mais da metade dos adolescentes tem baixa autoestima. E a baixa autoestima se reflete no futuro, no casamento e no trabalho. Como assim? No casamento, se eu tenho uma baixa autoestima, se eu me acho pouco merecedor, eu vou atrair pessoas mais abusivas, que não me valorizam. Então se reflete no casamento mais infeliz. E o mesmo acontece no trabalho. Se eu não sou merecedor, eu não mereço um cargo bom, eu não mereço um emprego bom, eu não mereço um emprego que eu seja feliz. Então, também é muito importante essa aula, porque a autoestima da adolescência vai se refletir na vida adulta, tá? Então, como melhorar a autoestima do meu adolescente, eu trabalho nessa aula aqui. Então, essas 3 aulas realmente são as mais pedidas e são muito importantes, porque vão se refletir na vida adulta do seu filho, tá? E eu tenho ainda uma aula bônus, quase que aqui, que eu também achei importante colocar, que é como contribuir para uma relação boa, uma boa relação dos meus filhos. Então, muitas famílias passam por isso, né? Os filhos não têm uma boa relação. E algumas vezes isso é reflexo da forma que a mãe lida com os 2 ou os 3. Então, nessa aula aqui eu te ensino a como contribuir para melhorar essa relação dos 2, porque a relação dos 2 na adolescência vai se refletir na relação dos 2 para o resto da vida. Então, achei importante trazer essa aula bônus, tá? Então, eu repito. Soraya, eu não quero assistir tudo isso de aula, não gosto de estudar. Não precisa assistir. O que você precisa assistir é o porquê, para entender quais são as mudanças físicas e emocionais desse período, para depois entender o que fazer e depois como fazer, para se aproximar do filho. Tá? Então, assistindo esses 3 módulos, você já consegue fazer as mudanças aí na sua casa. Entender por que seu filho está tendo tais atitudes, o que fazer para ele se reaproximar e como fazer. Ah, Soraya, mas eu quero me aprofundar mais. Aí você vem para as lives e para essas aulas mais pedidas, tá? As lives. Essas lives estão organizadas aqui, então fica mais fácil de vocês assistirem. São os conteúdos que eu trago na rede social e que eu achei que foram de grande valia, então eu deixo organizadinho aqui na plataforma, tá? Então as lives foram
Tenho medo de meu filho se envolver com más companhias. Como falar de drogas com meu filho? O que eu faço quando meu adolescente explode? Essa aqui, nossa. Muitas mães participaram. Então, o adolescente explode, né? O que eu faço quando meu adolescente explode? Meu adolescente quer namorar. Nossa, essa daqui eu acho que eu recebo quase todo dia. Eu falo para as mães, assiste minha live, meu adolescente quer namorar, socorro, o que eu faço? Então eu trouxe essa live aqui para a plataforma para facilitar a vida de vocês, né? Tem gente que não quer ficar procurando lá no feed, então eu trouxe para cá. Essa aqui, bom, todas são importantes, não adianta ficar falando que é importante, que para mim tudo é importante. Antes de rotular seu filho como preguiçoso, assista essa live. Então, cuidado. Muitas mães falam, ai, meu filho é preguiçoso, não quer estudar. Antes de rotular seu filho como preguiçoso, assiste isso aqui, tá? 6. Anticoncepcional na adolescência. Cuidado. Então, eu chamo a atenção aqui porque muitas mães e muitos pais focam muito na questão do anticoncepcional. E eu chamo a atenção aqui porque não é só nisso que a gente tem que pensar. A gente também tem que pensar e orientar sobre as doenças sexualmente transmissíveis. Tá? Então, essa live aqui é importante sobre a sexualidade, tá? Meu filho mudou a senha do celular. O que eu faço? Aqui eu abordo essa questão do: será que eu posso mexer no celular do meu filho? Será que eu devo mexer no celular do meu filho? Será que eu devo controlar o celular do meu filho? Importante para os dias de hoje, né? Live 8. Meu filho não sabe lidar com frustrações. Qual a importância, né? Se meu filho não sabe lidar com frustrações hoje, ele vai ser um adulto que não vai saber lidar com frustrações. Então, dificilmente ele vai aguentar um relacionamento, um relacionamento conjugal, um relacionamento com amigos e um emprego, porque qualquer frustração ele não vai aguentar, porque ele não aprendeu a lidar com isso lá na adolescência. Live 9. Eu brigo e o meu adolescente não me obedece. Então a gente vai conversar aqui sobre castigo, sobre combinados. Então a gente conversa bastante sobre esse tema aqui. Live 10. A pergunta sobre sexo já bateu na sua porta? Vamos falar sobre isso? Então, lembra que a gente falou sobre a aula lá da gravidez? É um tema muito pedido pelas mães, né? Como é que eu falo sobre sexo com o meu adolescente? Live 11. Meu adolescente quer virar a madrugada acordado. Então eu falo sobre sono, sobre limites. Live 12. Essa live é para quem não sabe como começar a falar sobre drogas com o filho. Então, o primeiro passo sobre como falar sobre drogas. 13. Como a relação mãe e filho pode fazer a diferença na prevenção da depressão? Hoje o índice de depressão na adolescência está muito alto. E a relação entre mãe e filho pode fazer toda a diferença. Então, abordo isso aqui nessa live. Live 14. Seu adolescente não faz nada em casa? Aqui eu trago a importância do seu filho colaborar na arrumação da casa. E como fazer isso, né? Como iniciar isso? Live 15. Não aguento o mau humor do meu adolescente. Aqui eu abordo as transformações que o adolescente passa para a gente entender melhor por que vem esse mau humor. Live 16. Eu trago uma aplicação prática
do método POC com uma mãe. Então eu converso ao vivo com uma mãe para você entender como aplicar o método POC. Live 17. Por que seu adolescente está se distanciando? Então, se você nota que o seu filho está ficando mais distante, eu explico aqui por que isso está acontecendo nessa live. E live 18. Seu filho não quer estudar? Essa live também foi bem comentada. Então, nessa live eu converso sobre isso com vocês. Bom, gente, acho que passamos aqui pela plataforma toda, né? Então eu repito. Tem muito conteúdo? Tem. É fácil entender esse período? Precisa se dedicar, né, gente? Não adianta achar que com 2, 3 aulinhas você vai entender todas as transformações do seu filho, que não vai ser. Eu tô sendo sincera, né? Ai, Soraya, mas eu não gosto muito de aula. Então, foque aqui nos 3 módulos do método POC. Por que seu filho está se afastando, o que fazer para se reaproximar e como se reaproximar. Assista só esses 3 módulos. Ah, não, Soraya, eu quero me dedicar mais. Aí eu te aconselho, então, a assistir às lives que mudarão a sua relação e as aulas mais pedidas. Tá bom? E acho que é isso. Deixa eu voltar aqui a câmera para mim. Opa, como é que eu viro aqui? Opa, aqui. Então é isso, gente. Eu agradeço a participação de todos durante a jornada gratuita da semana passada. Algumas mães me mandaram mensagem, contribuíram com comentários. Eu agradeço demais isso. E você que deseja dar um passo além, entender melhor essas transformações da adolescência, para saber lidar melhor com esse período, eu te ofereço esse curso que foi muito desejado, muito planejado, feito com muito carinho. E é isso. Então, quem quiser, o link está lá na bio. Quem perdeu o comecinho, eu explico lá como clicar no link da bio e adquirir o curso. E depois eu expliquei todo o conteúdo. Ah, uma pergunta muito comum. Soraya, quanto tempo eu posso assistir o curso? Gente, por 1 ano. Por quê? Porque o adolescente ele vai mudando. Então eu deixei por 1 ano para você poder assistir e reassistir quantas vezes quiser, né? A vantagem do online é isso, né? A gente assiste uma vez a aula, absorve 30%, aí assiste de novo, absorve mais um pouquinho. Então, o online proporciona melhor absorção do conteúdo, né? E Soraya, e se eu tiver uma pergunta específica do meu filho? Escreve embaixo da aula. A gente tem esse chat de conversa, tá? Então, lá no final da aula, eu acabei não mostrando, né? Deixa eu ver se dá pra ver aqui. Aqui. Deixa eu virar de novo. Opa, toda hora eu aperto o botão errado. Então, aqui no final da aula, você pode deixar sua pergunta e eu respondo, tá bom? Então, mas eu vou ter uma pergunta específica sobre a minha situação. Pode trazer a sua pergunta específica sobre a sua situação, que eu vou responder com muito carinho, tá bom? Eu vou ler aqui algumas perguntas que surgiram. Ui, muita gente passou por aqui, né? Nossa, não tive noção. Que legal. Boa noite. A Maíra falou. Puxa, gente, quantas... A Karina falou assim, acho que foi Deus que me fez abrir esse Instagram. Minha filha, mais uma vez, fugiu de casa. Puxa, Karina, se você quiser... se você quiser ajuda, eu acho que esse canal vai te ajudar bastante, tá bom? Então,
traz a ideia do método POC. A ideia do método POC é, lembra, as 3 letrinhas, P-O-C. Primeiro você precisa entender por que ela fugiu de casa. O que está acontecendo, a raiz da questão, tá? E fugir de casa é muito profundo, tá bom? Espero que o canal te ajude. Nossa, quanta gente, que legal. A Sophie falou, olá. Minha enteada chama Sofia. Eu tô rolando aqui, tá, gente? Tô lendo aqui os comentários. Opa, uma Soraya por aqui, com Y. Olá, Xará. A Lana falou boa noite. Boa noite a todos, a Ed falou. Meu adolescente não me ouve e vive me respondendo mal. O que eu faço? Ed, então essa é a grande questão. Antes de você pensar no o que fazer, então a gente conversou sobre isso aqui na live, eu mostrei o curso, né? Antes de pensar no que fazer, você tem que pensar em por quê. Por que meu adolescente está me respondendo? O que está por trás desse comportamento dele, tá? Porque enquanto você não trabalhar essa questão que está por trás disso, a raiz do problema, ele não vai mudar. Eu tenho uma live sobre isso que vai te ajudar, tá bom? Até falei aqui, né? Que tá na plataforma do curso. Tô rolando aqui. A Mari falou boa noite. A Erika falou oi. Garibaldo falou, quero fazer. Garibaldo, será bem-vindo à nossa turma de dezembro. Vou ficar muito feliz em tê-lo aqui comigo. Então, se você quiser adquirir, clica lá no link na bio ou então me manda uma mensagem no direct que eu te mando o link, tá bom? É isso. Acho que li todos os comentários. Nossa, gente, quase 1 hora. Muito obrigada a todos que ficaram aqui comigo, me ouviram, viram a plataforma, viram como adquirir o curso, a todos que participaram da jornada gratuita e todos que me mandaram mensagem, né, participando. Agradeço de coração e desejo boas-vindas a todos que estiverem entrando para a turma de dezembro do Método POC. Grande beijo, bom descanso, até mais. Tchau, tchau.